Olá, pessoal! Hoje o podcast Giro do Agro 360 vai falar com as mulheres do agro. Fiquem à vontade, os homens também para participar, mas hoje a conversa é feminina. E aqui comigo hoje a Juliana Vieira, que ela é zootecnista. Ela tem um movimento muito bonito com um movimento chamado Mulheres do Agro, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Sim. Juliana, ela vai falar muito sobre esse movimento, sobre também a proteção financeira, né? O patrimônio, como gerenciar o patrimônio no agronegócio, a sucessão familiar. Vai ser um bate-papo bem legal aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, como é que surgiu esse seu trabalho, né, com as mulheres do agro, voltado para elas, né? E eu sei que tem um Instagram, depois a gente vai divulgar aqui para vocês conhecerem. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a proteção patrimonial. Quais são as principais demandas que surgem para quem trabalha no agronegócio, né? O que ela precisa quando ela vai pensar em planejamento financeiro, em sucessão familiar? Fala um pouquinho para a gente. Muito obrigada pelo convite, Carol. Eu estou muito feliz em estar aqui participando do podcast do JD1, aqui falando do agro, né? Conversando um pouco sobre a nossa realidade, sobre o nosso dia a dia. E também para mim é muito prazeroso falar sobre o Mulheres do Agro, como ele surgiu, qual é o propósito que a gente tem dentro da nossa comunidade. Bom, eu sou zootecnista, me formei em 2011 na UFMS, fiz mestrado em biotecnologia na UCDB, terminei na época da pandemia e quase concluí medicina veterinária, mas é um projeto que eu tenho ainda guardadinho, faltam poucas disciplinas para concluir o curso, mas a vida foi me jogando para outros lugares. Desenvolvi negócios, tive 3 empresas, uma startup, ganhei prêmios como melhor startup do agro. Que legal, o que era essa startup? Chamava Horse for You, era um Tinder dos cavalos, que tinha Que como legal. propósito conectar as pessoas para fazer os cruzamentos, né? Fazer cruzamentos assertivos. E Muito durante bom. o meu mestrado, a minha tese foi desenvolver um marcador molecular que eu ia jogar dentro da plataforma para fazer os cruzamentos baseados nas análises genéticas de cada animal para ser mais assertivo, né? Mas aí a vida vai jogando a gente, veio pandemia, eu estava mudando para São Paulo e tive que voltar para Mato Grosso do Sul. E durante todo esse tempo, o Mulheres do Agro já existia, que nasceu em 2007, com a Karina, que é minha amigona, ela que trouxe a luz a esse projeto, a esse movimento, sempre com o mesmo propósito, que é de dar protagonismo para as mulheres, né? Sim. E aí, ao longo da jornada, nós fizemos muitas coisas juntas, fizemos ações sociais, mobilizamos um grande número de mulheres, não só do estado como do Brasil. Na época da pandemia, teve o Amigo Secreto Nacional, que foi online, foi muito bacana. Também teve o lançamento do primeiro livro de histórias, né, de mulheres do agro, e a gente teve aí uma participação na divulgação. Esse livro está disponível para Sim, está acessar? disponível. Depois você divulga, a gente coloca aqui o é Ele foi lançado digital na ou época é da físico? pandemia. Ele é um livro físico, né? Eu não sei se está disponível à venda. Eu acho que deve estar disponível. Eu posso consultar a editora. Mas nós não participamos do conteúdo. Nós só ajudamos a divulgar a ideia no nosso Instagram. E aí fomos crescendo cada vez mais, né? Com essa questão de sermos colaborativos. E assim, o que esse movimento faz? Vamos supor que tem alguém que é mulher do agro e ela quer participar desse movimento, tem encontros, né? O que acontece, né, quando vocês se unem, como é que funciona? Então, no decorrer do tempo, a Karina, ela pediu para que eu tomasse conta, porque ela estava com muitas demandas. A gente não estava conseguindo construir muitas coisas. A gente fazia encontros a cada 2 meses, né? O Sicredi era um parceiro nosso que a gente fazia lá no Sicredi Agro. Só que aí ficou uma demanda muito grande para ela. E aí ela falou, toca sozinha. Aí eu comecei a tocar sozinha e eu acabei comprando o Mulheres do Agro para mim. E a gente está passando agora por essa remodelagem, né? Estamos pivotando o primeiro conceito do Mulheres do Agro para trazer algo muito melhor. E a ideia é, sim, trazer movimentos de networking. A gente tem um grupo no WhatsApp que já funciona muito bem. As meninas sempre fazem negócio lá, estão sempre vendendo seus produtos e divulgando seus eventos, seus leilões. Só que eu quero profissionalizar isso e trazer uma plataforma onde elas vão poder, de fato, fazer negócios e ter uma lucratividade interessante com esses negócios, né?
é trazer a gamificação para dentro do nosso projeto. Então, todas vão ser contempladas lá dentro, todas vão poder fazer negócio lá dentro. Ainda não temos os encontros regulares, mas para 2027 eu quero fazer encontros trimestrais e um grande encontro em alguma época do ano, em alguma cidade. Vamos começar aqui por Mato Grosso do Sul, mas eu quero expandir isso para o Brasil inteiro, porque nós temos conexões, como eu te falei, em todo o país. É um projeto que está passando por uma reforma, né? Mas mantemos o mesmo propósito, que é trazer a mulher para o protagonismo e que isso gere bons negócios entre todas nós. E Juliana, eu queria que você contasse um pouquinho quem são os participantes, né, o perfil de quem participa dentro, né, são empresárias, né, dentro desse movimento, que setores que elas atuam, né, que trocas ali que são feitas, fala um pouquinho pra gente. Bom, como eu disse, é para trazer protagonismo. Então, nós temos diversos perfis. Eu não elenco, esse vai participar, esse não. Nós temos pequenas produtoras de hortifruti, nós temos pecuaristas, temos agricultoras, temos as profissionais do agro, que nem sempre têm propriedades rurais, mas atendem ao mercado do agronegócio. Temos investidoras de negócios, temos também, como somos mulheres, né? Sim. Temos pessoas que trabalham no ramo da moda, da beleza, de joalherias, né? Tudo aquilo que é importante e interessante para nós mulheres. Consultorias de imagem, posicionamento, marketing, direito. Temos também o direito do agronegócio muito presente em algumas personalidades dentro do nosso grupo. Então, o nosso grupo está bem diversificado. Né? Não é um grupo nichado, só quem produz boi, só quem planta grão que pode participar. Eu gosto de trazer todo mundo para dentro, porque mesmo que a pessoa não seja uma produtora rural de fato, mas ela tem algum produto que seja interessante para nós, mulheres do agro, ela é super bem-vinda, porque é uma solução. Em vez de a gente procurar uma solução fora, a gente já tem ali o grupo. Gente, quem tem buffet? Preciso fazer a festa do meu filho na fazenda? Vira Como uma é que eu vou fazer? É uma mesmo. comunidade, uma comunidade para todo mundo se ajudar e fazer negócio. Então, a gente une o útil ao agradável. E o interessante é que une o setor do agronegócio desde o pequeno até o grande, né? Quem ali está, às vezes, começando um negócio e quem já tem um negócio já grande, aí há uma troca interessante ali, né? Às vezes também podem uma ajudar a outra, né? Sim, é muito legal. Para você ter ideia, eu tenho uma parceira, que é a Marina Geller, lá do norte. Ela está produzindo uma série junto com um parceiro dela que fala das histórias das mulheres. E aí ela me chamou para ajudá-la a trazer histórias, conectar as mulheres aqui do Mato Grosso do Sul a esse projeto. É um projeto com subsídio bem grande, que tem uma pegada bem interessante, que é contar a história da fazenda, do negócio, da família, daquela mulher. A gente está começando a desenhar isso, como que vai ser operacionalizado aqui no Mato Grosso do Sul, mas já tenho divulgado um pouco lá no Instagram. E assim, é um projeto fabuloso, que vai trazer mais protagonismo para as mulheres. E não é só mulheres produtoras, mulheres que têm algum negócio que tem essa ligação com o agro. Então, eu achei a ideia fantástica e eu abracei como madrinha da ideia aqui em Mato Grosso do Sul. A gente também está organizando um podcast para gravar em São Paulo, para trazer mais lucidez sobre o que é o projeto, né? E começar a divulgar aos pouquinhos e chamar aí as mulheres para contarem um pouco das suas histórias. E eu queria fazer uma reflexão muito interessante, que a gente percebe que as mulheres vêm ocupando cada vez mais esse espaço no agronegócio, né? Há muito tempo atrás eram majoritariamente masculino, já está crescendo, né? Existem mulheres ali tanto no administrativo como gerente e também no campo diretamente, né? Como é que você percebe a contribuição das mulheres nesse setor e a receptividade também masculina? Olha, antigamente tinha uma resistência. A gente ainda encontra, só que para nós, quando a gente está determinada a cumprir a nossa missão, a resistência ela até nos ajuda a dar um pouquinho mais de força, sabe? Ânimo. Não, eu vou ali porque eu gosto de desafio e nós, mulheres do agro, a gente gosta de desafio, né? Sim. Mas
as mulheres, elas estão presentes em diversos setores dentro do agronegócio e executando com excelência, com muita competência. A mulher tem uma capacidade de gestão diferente. A mulher consegue fazer gestão de várias coisas, tá de olho no operacional e de olho numa crise. A gente tem aí um feeling diferente dos homens. Tem um dinamismo, Sim. né? Não que os meninos não sejam importantes, eles são essenciais. Eu sempre falo que a gente não tem que segregar esforços. É uma junção, né? Um ajudando o outro, cada um com o seu perfil e com as suas habilidades. E a entrada da mulher dentro do agronegócio, ela traz muito de positivo para dentro da gestão. Um olhar, né, diferenciado, Sim. mais detalhista. Os homens, eles estão à frente da batalha, eles estão lá no campo, eles estão ali, força, coisas mais pesadas. Sim. E a mulher, como ela está em outro patamar, eu digo, não em relação à altura, mas em outra posição, ela consegue ter um olhar de águia para aquilo que está acontecendo e chamar aquele homem que está naquela posição e falar, ó, faça assim, tenta assim, vai dar certo, tá. Porque às vezes o cara tá tão ali no calor do negócio que ele não consegue ver, é o automático. Né? Então, a inserção da mulher no campo, ela veio para agregar. E felizes aqueles que aceitam, né, que entendem a importância. E eu tenho visto muitos negócios que bombaram depois desse aceite, né, dessa inserção feminina. Eu tenho um amigo, ele vai ficar até emocionado com o que eu vou contar aqui. Ele tem uma empresa de reflorestamento, né, mudas e tal, e ele sempre com muita dificuldade de alçar grandes voos. E aí ele se casou, né, em novembro do ano passado, e agora é muito, muito legal de ver, eles estão sempre viajando, eles estão expandindo o negócio, e a esposa dele ali na gestão, impulsionando, fazendo boas conexões, e sempre do lado dele, sempre ela posta os stories lá, tomando chimarrão, na estrada, no campo, então a gente vê esse crescimento, né? Tudo bem, são um casal, tem um alinhamento, mas a mulher ela tem muito a contribuir dentro do agronegócio. Não só na gestão, mas também na operação. Nós temos mulheres colhendo, né, cuidando de máquinas agrícolas, mulheres à frente de setores de tecnologia, mulheres na logística, mulheres na pesquisa, mulheres no campo mesmo, né, lá na terra mesmo. Isso é maravilhoso, porque acaba com essa coisa de que ali não é lugar de mulher, né? E também essa fala nem combina muito com o agro, porque o agro ele tem tanta oportunidade, tanta oportunidade. Eu falo que o agro só não tem oportunidade para aquele que acha que só faz isso ou aquilo. Quando a gente está aberto e entra dentro de um setor que é responsável por 30% do PIB nacional, que gera uma infinidade de empregos e tem uma janela gigantesca de oportunidades, a pessoa ela consegue se destacar. Está aberto para aprendizado, né? Tem lugar para todo mundo, né? Sim, tem sim. E é muito bonito, né? Esse movimento de mulheres, a gente vai convidar, colocar aqui na tela para vocês seguirem, participarem. E agora eu queria falar com você sobre o assunto de planejamento, né? Que a gente começou aqui com esse assunto, mas o movimento das mulheres tomou conta, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são as demandas principais, né? As mulheres, os homens, quem trabalha com o agronegócio com relação à proteção financeira, o crescimento ali do patrimônio, como proteger, como trabalhar a sucessão familiar, né? Você tem uma agência aqui que está trabalhando no Mato Grosso do Sul nesse sentido, né? Então, fala pra gente a importância de olhar para isso, né? Para a solidez do negócio e também como que vocês trabalham, né? Quais são as demandas que vocês mais recebem? Bom, eu falo que eu sou movida a propósitos, né? E esse é um grande propósito que surgiu como uma oportunidade na minha vida. Trabalhar com a proteção daquilo que realmente importa, que é a vida das pessoas, né? Hoje a gente fala em seguro para tudo, proteger o carro, proteger a lavoura, proteger o rebanho. Só que a gente esquece de proteger a pessoa, né? A pessoa que está na frente, a pessoa que tem a decisão na caneta, na mão, né? E olhando para isso, a gente entra na questão da sucessão familiar. Por que a sucessão familiar? Como é que eu vou deixar um patrimônio grande, porque o agro ele tem esse perfil de patrimônios grandes, né? De heranças grandes, né? Como é que eu vou deixar isso para os meus
sucessores, para os meus descendentes. Não são quaisquer descendentes, são filhos, netos, né? Pessoas da minha família, do meu sangue, do meu amor. Então eu preciso olhar para isso com um pouco mais de atenção, porque não é só deixar traia que eu falo, não é só proteger a traia, você tem que proteger o dono da traia, né? E a família do dono da traia. Porque hoje, para você fazer um inventário, o custo é muito alto. Tanto com a parte jurídica, tanto com a parte de imposto, né? Para você fazer essa divisão de bens e organizar esse patrimônio, passando por um momento difícil, que é o luto, que a gente precisa trazer isso à flor d'água, a gente tem... É uma coisa natural, Sim, né? todo mundo. É uma certeza, né? Sim. A gente sabe que nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre, né? É meio que uma parte que você vai prevenir aquela dor de cabeça lá no futuro. Né? E é o legado que você vai deixar, né? Com certeza. Hoje, o que eu vejo, para um produtor rural vender a sua terra, ele está tirando um pedaço do seu corpo, porque é a história da família dele, é a história da vida dele. Cada poste, cada árvore plantada tem uma história. Imagina, acontece alguma coisa, ele tem que... Os filhos, os descendentes, os sucessores têm que vender aquele pedaço daquele pai. O pai já se foi, você já está com aquela dor. Ainda você tem que vender aquilo que seu pai mais uma amava, parte que lembrava né? ele, né? Então, essa é a questão que me move hoje. Esse é o propósito que me move hoje. É proteger o legado das pessoas. E eu não quero que pensem, mas é só dinheiro. Não, não é dinheiro. Dinheiro a gente trabalha e conquista. E conta a gente paga com dinheiro. Só que é história, né? Para onde vai essa história? Por que tem vida, né? Por que eu vou... Por que eu vou botar em xeque algo que foi construído com tanto amor, sendo que eu posso procurar uma alternativa, uma solução, que no meu momento que eu vou precisar estar ali, passando pelo luto, cuidando de alguém e me reerguendo emocionalmente, por que eu não posso ter alguém que vai resolver as coisas para mim? Né? Mas aí na prática como é que funciona? Vocês fazem como se fosse um planejamento antes de precisar lá no final fazer esse inventário? Na verdade, cada perfil é único. Nós fazemos um estudo de cada perfil e apresentamos a melhor solução. Aquele produto que vá atender aquele perfil de acordo com a sua necessidade. Não é nada de prateleira, não é nada pegue, pague, sabe? Não é nenhum fast food de solução. É uma solução que é desenhada de acordo com a história de cada família. Uma consultoria ali, é uma consultoria personalizada, mas ela tem o diferencial de estar atenta àquilo que é o que importa, né? O que é importante para aquela família, né? Que é a história da família, o sentimento da família, as boas lembranças, os bons momentos. É poder passar com tranquilidade por momentos adversos, né? Então, esse é o nosso grande diferencial. Juliana, a gente costuma perguntar aqui no nosso programa, por que você está no agronegócio? O que te fez entrar nessa profissão, permanecer? O que te move dentro dela, né? As pessoas têm muita ligação com Deus. Eu gostaria que você falasse de fé, de Deus, de propósito, né? Dentro do agronegócio. Mas essa é a melhor parte da fala, né? Falar de Deus é sempre maravilhoso. E não tem como estar dentro do agronegócio se você não tiver uma conexão com Deus. Porque a mágica que acontece na natureza, a gente coloca dinheiro na terra e tem fé que aquele dinheiro vai nascer, e a gente vai colher e vai alimentar o mundo. Então, o meu propósito no agronegócio, ele é guiado por Deus. Eu estava fazendo outras coisas, eu estava fazendo outros trabalhos, e aí Deus falou comigo, falou, eu vou tirar você daqui, eu vou acabar com isso daqui, eu vou queimar todos os teus barcos, e quando você achar que você está sem nada, eu vou te entregar uma nova terra. Eu passei por 2 situações recentemente que foram bem difíceis para mim, um divórcio e a perda do meu filho. E aí eu senti que eu estava na lona, que eu não tinha mais nada. E aí Deus falou assim, agora é a hora que eu vou te entregar o que eu sempre preparei para você. E ele me deu uma nova terra, ele me deu uma nova oportunidade, e ele falou assim, o seu propósito é cuidar das pessoas. Eu preciso que você cuide de pessoas. Pessoas que, assim como você, pensam que perderam tudo,
mas sempre tem uma solução, e essa aqui é a solução, e ele me entregou a solução. E hoje o meu trabalho com essa questão do legado é justamente essa. Como eu passei por esse momento de dor de ter perdido meu filho, eu fiquei pensando, a vida dele tem que valer a pena, né? Essa passagem dele na minha vida tem que valer a pena. Então, como é que eu vou fazer a vida dele valer a pena? Eu vou cuidar de outras vidas, né? Eu vou proteger outras histórias. Que se lá na frente, né, quando ele fosse adulto, eu também ia querer que ele tivesse tranquilidade de passar o que ele tem que passar comigo, de me entregar para Deus e tocar a vida seguindo a minha história, o meu legado, aquilo que eu ensinei para ele. Então, o meu propósito é muito forte em relação a proteger a família, o legado, a história das pessoas, né? E é sempre num momento que você acha que está no zero, que quando Deus te renova. E dentro do agronegócio é muito isso. Às vezes você tá lá na seca, muito tempo de estiagem, você não sabe o que vai acontecer. Não vê nem esperança, não vem chuva, vezes, né? E aí Deus manda chuva. Ou então na época de queimadas, que a gente tem aí uma temporada de queimadas muito severas aqui no nosso Pantanal. E aí quando a gente acha que morreu tudo, acabou tudo, vem a chuva. E depois da chuva, aquilo que estava morto, queimado, renasce, fica verdinho de novo. É um milagre acontecendo ao vivo ali, né? É um milagre. Então não tem como estar num lugar como o agro sem essa conexão com Deus, porque Deus fala o tempo todo com a gente. E a gente precisa estar tranquilo, sereno para poder escutar. Às vezes, nem sempre a gente está sereno, a gente está no turbilhão, mas ele está sempre falando com a gente. E nos convida, né, a estar nesse silêncio. Sim, sim. Ele tem um plano para nós que é muito maior do que os nossos. Quando a gente deixa ele tocar o nosso barco, a gente veleja com muito mais tranquilidade, ainda dá até para admirar a paisagem, porque você não está preocupado nem em velejar, você está preocupado só em curtir, né? Sim. Então isso me move hoje, o meu combustível diário, quando eu acordo, é a primeira coisa que eu penso, eu falo, Senhor, que eu seja instrumento para proteger alguém, proteger alguma história, proteger uma família hoje, pode me usar, eu tô aqui. Que lindo, Juliana. Obrigada por compartilhar sua história. Que bonito seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Obrigada por estar aqui presente. Eu queria finalizar a nossa conversa com uma mensagem final para as mulheres, né? Um incentivo, né? Para permanecer dentro do agronegócio, agregar com o que a gente tem de melhor dentro do setor e também trazer uma mensagem também sobre a importância de você também proteger esse legado, esse patrimônio que foi construído com tanto suor, né? Bom, a minha mensagem para as mulheres é que mantenham-se firmes, né? Lembrem-se que Deus as ama, nós somos amadas, nós somos protegidas. E tudo aquilo que a gente entrega para Ele, como eu disse, acontece. Se tá difícil, é porque algo muito grandioso vem aí. E quando a gente sucumbe nas dificuldades, a gente atrasa a nossa chegada no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Então, se tá difícil para você, menina, não desista, dá um tempinho, pede pro chefe te falar o que tem que ser feito, que ele vai te falar. E para as famílias, né? É muito importante ter esse olhar. É muito importante você, patriarca, matriarca da sua família, ter esse olhar para o seu legado. Não é só uma questão financeira, é a questão da sua história. Imagina você protegendo a sua família, a sua história, e sabendo que você vai poder descansar em paz, né? E deixar tudo organizado. Não é uma questão egoísta, não é só dinheiro pelo dinheiro, é a história mesmo da sua vida. Então, você matriarca, você patriarca da família, para pensar um pouquinho o que você está deixando para os teus, né? Como pode ser mais bonito você deixar todo o seu legado protegido e a sua família tranquila para construir mais histórias seguindo aquilo que você ensinou. Então, essa é a mensagem de olhar de um jeito diferente para o seu patrimônio e proteger ele de uma maneira mais eficiente. Obrigada, Juliana, pela sua participação. E a gente fica por aqui. Até o próximo Giro do Agro 360. E você mande sugestões aqui pra gente. Tchau, tchau. Tchau.